Você tem noção quanto a dor de cabeça está presente dentro dos pacientes com disfunção de ATM? Comumente, a gente tem visto que mais ou menos 80% dos pacientes com disfunção temporomandibular estão com a alteração em dores de cabeça. Isso mesmo, enquanto 20 a 23% da população tem, dentro de uma condição geral, dores de cabeça. Ou seja, 80% de pacientes que referem disfunção temporomandibular apresentam, sim, queixas de dores de cabeça, de cefaleia. Esse número é impressionante e você precisa entender como tratar o seu paciente para você ter muito mais retorno no seu consultório. E se esse trabalho consegue ser assertivo, você consegue localmente se tornar conhecido como alguém que trabalha muito bem e aí ser o ponto de apoio para os pacientes. O que eu quero dizer com ponto de apoio? Quero dizer que este hoje é um ponto de obstáculo muito grande para os pacientes se cuidarem de saúde. A dor de cabeça faz com que os pacientes tomem cada vez mais remédio, se intoxiquem muito mais e gerem comorbidades, problemas associados em relação à saúde. E, dessa forma, apresentando uma incidência de 80% em pacientes com disfunção temporomandibular, você precisa estar atento. No dia 18 de maio, no último mês de maio, eu atendi uma senhora com dor de cabeça crônica. E essa dor de cabeça crônica, só para você ter noção, ela dava para o paciente uma incapacidade de abrir os olhos, muito parecido com enxaqueca. E também atrapalhava ela durante as suas atividades de vida diária, de cuidar do filho, cuidar do almoço e jantar da família. Então, isso estava atordoando ela. E o que você não pode deixar de ter relevância é que essa paciente falou para mim que já tinha procurado vários profissionais, vários médicos, vários dentistas, vários fisioterapeutas para diminuir a tensão. A tensão diminuía, o sofrimento diminuía, mas voltava. E isso estava relacionado simplesmente com a disfunção de ATM que ela tinha e ninguém conseguia encontrar a base, a causa base do problema. E aí é que a cada vez mais eu vejo a nossa responsabilidade aumentar, porque nós estamos se tornando profissionais de primeiro contato. Nós estamos se tornando profissional que o paciente tem procurado mais, ao invés de procurar indicação de outro colega profissional. E dessa forma, nós, autorresponsáveis por avaliar e contato imediato com o paciente, podemos mudar a vida do paciente, principalmente em relação à nocicepção, né? Se você teve acesso já a um dos conteúdos de lives que eu já publiquei, eu falei sobre as vias de dor e nocicepção, onde essa dor de cabeça crônica transforma e causa uma sensibilização central. Desta forma, você precisa se tornar responsável pelo controle da sintomatologia, mas como também pelo controle da causa do problema do paciente. Então, com essa taxa tão elevada, é muito importante que você esteja atento. Estima-se que 1/3 da população sofra de fortes dores de cabeça em algum momento da vida. Então, imagine você, em algum momento da vida, alguém vai ter, 1/3 da população vai ter dores de cabeça intensas. Uma incidência que, ao longo da vida, segundo recentes estudos, chega a mais ou menos 34% estimada para as disfunções temporomandibulares. Veja que coisa
impactante. É muito importante que você entenda tanto como uma área que você precisa estudar, como também um nicho de mercado que não existe profissionais que vá na base sem ser com medicação, sem ser com utilizando opioides, né? Então, é muito importante esse tema. E eu não quero que você frustre o seu paciente. Então, por que eu devo entender que a dor de cabeça é um problema técnico-científico a ser solucionado? A falta hoje de conhecimento sobre o assunto é um dos fatores que tem cronificado as dores do paciente. Mais pacientes vêm chegando no consultório e questionando a qualidade dos atendimentos que estão sendo prestados. Será que você está preparado para cuidar do seu paciente de cefaleia, principalmente dentro de um espectro associando a disfunção de ATM como consequência de uma disfunção de ATM? Essa falta de conhecimento faz você entrar num patamar de igualdade com todos os outros colegas que não estão dando resultado. Quando você entra no mundo, emerge em busca de um raciocínio clínico, em busca de conhecimento fora da curva para melhorar os seus resultados, consequentemente, você sai da média que está dentro de um contexto medíocre de resultado e entra num alto nível, num nível de expertise, tá? E aí, entretanto, nesse processo, hoje nós temos a dor orofacial integrando um dos fatores dentro da queixa de dores de cabeça. E essa dor orofacial, com a inervação associada com o trigêmeo, vem preenchendo grandes critérios. Então, dentro dos pacientes que têm dor de cabeça, 38% desses pacientes acessam o quadro de enxaqueca, de alta enxaqueca com disabilidade, com incapacidade funcional importante. Aquele tipo de incapacidade que não dá para a pessoa abrir o olho, não dá para a pessoa mexer a cabeça, que tem que ficar dentro de um quarto escuro. E essa porcentagem de 38% tem conexão direta, segundo estudos, com o sistema mastigatório. Então, o sistema mastigatório precisa ser avaliado no paciente com dor de cabeça e com enxaqueca associada à dor de cabeça. E você, para não frustrar o seu paciente, você não pode utilizar esse entendimento, essa perspectiva clínica do paciente, simplesmente como a dor de cabeça sendo o local da dor, o local de problema para ser instalado. E sim, um local que precisa de um raciocínio clínico para entender como tudo está chegando e limitando a função do corpo, a função dessas estruturas. Dentro disso, a coluna cervical, as tensões cervicais suboccipitais também trazem importância significativa devido à alteração do posicionamento da cabeça e o pescoço e também do ponto de vista neurofisiológico, onde nós temos essa cervical alta relacionada com o núcleo espinhal do trigêmeo, que polariza, né, que organiza, que processa o estímulo doloroso associado à região de dor de cabeça, de crânio associado com disfunção da ATM. Toda essa região mais anterior.